Graça e paz, eu sou o Devão, repórter em Graça, e hoje estou aqui com o abençoado Diego. Abençoado Diego, está acontecendo aqui no nosso ministério um mover de Deus, um mover do Espírito Santo. E aí já temos gravado no YouTube várias pregações. Eu gostaria que você comentasse e falasse alguma coisa sobre elas. Amém? Amém, graça e paz, abençoados, glória a Deus pelas suas vidas. E vamos sim, Deus, vamos falar sobre essas ministrações sim. Vamos lá, eu vou colocar um texto da pregação, vou colocar um trechinho da pregação, cujo tema é O Diabo Não Mais Existe. Ok. Amém? Daqui a pouco a gente volta. Perfeito. Perfeito? Hebreus 2,14. Visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ele quem? Deus. Deus participou de carne e sangue. João 1. O verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. E Jesus é quem? Deus. Então Hebreus 2,14. Ele participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Deus participou de carne e sangue. Se chamava Jesus. Hebreus 2,14. Os filhos participaram de carne e sangue. Ele participou das mesmas coisas. Para quê, hein? Para quê e por que Deus saiu do céu e veio aqui na terra, mais precisamente Jerusalém, Judéia, Galileia, Cafarnaum? Por que e para que Deus saiu do céu e se revestiu em carne e sangue? Por quê e para quê? Hebreus 2,14. Para que pela morte, para que pela morte, Jesus não morreu, irmão. Eu li João 19,30. Jesus disse, está consumado, e inclinou a cabeça e morreu. João 19,30. Jesus disse, está consumado e morreu. Olha aqui, ó, Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Olha como que a Bíblia é clara. A Bíblia é clara. E eu posso até usar a língua portuguesa. Se tiver algum professor de português aí me assistindo e me ouvindo, confere e vê se eu estou errado. Porque eu fui na escola algumas vezes e eu aprendi alguma coisa de língua portuguesa. Então veja comigo, ó. Hebreus 2,14. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o... Para aí. O é sujeito oculto, indefinido. O artigo indefinido. O diz respeito a alguém. Suponha que eu não saiba quem é esse alguém, porque o é artigo definido. Definido, mas oculto, eu não sei quem é. Hebreus 2,14. Para que pela morte aniquilasse o que tinha. Não é aniquilasse um que tinha. Aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, olha a língua portuguesa de novo, artigo definido. E agora o sujeito não está mais oculto, o sujeito está revelado. Olha aqui, ó. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Muito bem, voltamos. Abençoado Diego, o que você tem para dizer sobre esse assunto? O diabo não mais existe. Então, abençoados, eu vou dizer aqui, ó, como está escrito em Hebreus 2,14, que diz assim: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha império da morte, isso é, o diabo. Então, Diegão, em Hebreus 2,14 está falando que Cristo derrotou o diabo na cruz. Só que nas outras cartas de Paulo, o diabo é mencionado outras vezes. Como que você pode tirar essa dúvida das pessoas? Então, abençoados, você lendo, e eu creio já desde já, e já oro para que você tenha olhos iluminados, Efésios 1,18, para que assim, o diabo que está dizendo aqui, é aquele diabo que rondava a terra, que estava no meio das pessoas aqui na terra. Era o diabo, que era como está escrito aqui, ó, que tinha o império da morte. Mas aí com a morte de Jesus Cristo na cruz, ele aniquilou de uma vez por todas o diabo. E
o diabo que nas 14 cartas de Paulo é mencionado, não é o diabo que foi aniquilado, e sim um diabo, que é a carne, a nossa carne de todos os dias, que você precisa combatê-la com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo seria o bem e o diabo, ou seja, a nossa carne, o mal. Então seria aquelas vontades carnais que a pessoa tem de sair para beber, ou então de sair para jogar no bingo e tal. Seria esse o diabo da carne. Então. Isso, Davis. As tentações carnais. As tentações carnais, exatamente. As tentações carnais. Isso é um diabo. Na igreja da lei, as pessoas dizem que é o diabo. Como um exemplo, assim, para vocês entenderem. Você tem uma pessoa na sua família que tem bebedices. É uma pessoa... Pode falar, pessoa bêbada? Pode falar. Pessoa... Bebedices, bebedeiras. Tem bebedeiras, bebedices, né? Ou pessoas drogadas. Na igreja da lei, as pessoas dizem que é o diabo. Isso nada mais é que um diabo, a sua própria carne. Onde a carne quer tudo que é contrário do Espírito Santo, que vem de Deus. E o Espírito Santo é tudo ao contrário da carne. Ou seja, essa carne aqui é um diabo, onde ela só quer fazer coisas boas para ela, como bebedices, prostituição, ficar em casa assistindo Faustão de domingo, em vez de vir aqui congregar. E isso é uma coisa da carne. Isso não é o diabo, porque o diabo foi aniquilado, como está escrito em Hebreus 2,14. E, na verdade, o que a gente tem que batalhar todos os dias é pelo um diabo que somos nós, ou seja, a carne. Então o pessoal das igrejas da lei não tem o entendimento de que as vontades carnais, as tentações carnais, não é aquele diabo de Hebreus 2,14 que foi aniquilado na cruz. Então eles confundem tudo, mistura tudo, né? Isso, aí, né? Isso mesmo, porque o diabo, antes de Jesus ter morrido na cruz, e sim rondava um diabo na terra. Não podemos confundir o diabo que foi aniquilado com o diabo que é a nossa carne. O diabo carnal. O diabo das vontades carnais. Exatamente. Que faz as pessoas fazerem besteira. Exatamente. E depois põe a culpa naquele diabo e naquele diabo já foi aniquilado. Me veio um caso que um cara matou não sei quem e foi para a delegacia, foi em cana, foi preso. E ele atribuiu isso aí o diabo. Ah, não, isso aí tá errado, porque... Daí o delegado falou pro repórter lá, vamos deixar ele preso aqui dentro até a gente poder capturar o diabo. Daí nós aprendemos o diabo e solta ele. O rapaz tá preso até hoje. Ah, não vai sair. Não tem como, o cara fez besteira, o cara vai em cana mesmo. Exatamente. Não tem esse negócio do diabo que me fez fazer. Exatamente, O cara vai pagar, vai pagar, isso mesmo. Bom, enfim, vamos para o próximo tema, então. Ok. O próximo tema é o batismo é desnecessário. Vamos lá? Eu vos batizo com água. Olha como ele foi claro, hein? Mateus 3,11. Eu quem? Diga, João Batista. Eu vos batizo com água para quê? Para a salvação? Então para aí. O batismo é desnecessário por quê? Porque o batismo não salva ninguém. Porque se o batismo salvasse, por que Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue? Quem está entendendo, levante as mãos. Diga, Mateus 3,11. Diga, batismo para arrependimento. Diga, não para salvação. Se está claro, me dá um sinal se está claro para você. Mas até então eu não te mostrei porque que o batismo é desnecessário. Estou só te mostrando que na Bíblia João Batista fazia batismo. Mas eu não te mostrei ainda na Bíblia por que é desnecessário. Eu vou chegar lá. Mateus 3,11. Aliás, aqui tem um motivo. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Circule na sua Bíblia. Ele vos batizará. Ele quem? Digam, Jesus Cristo. Então diga comigo, Mateus 3,11. João Batista fazia o batismo do arrependimento.
Diga, Jesus Cristo, batismo com o Espírito Santo. Então aqui já fala de quantos batismos? De 2. Aqui já fala de 2 batismos. Te lembrando, mais para frente eu vou ler, que Paulo disse em Efésios 4:5 que há um só batismo. Alô? Mateus 3:11 fala de quantos batismos? 2. Mas Paulo diz que há um só. Está claro ou não está claro? Eu vou chegar lá. Então se Paulo diz que há um só, aqui já tem 2. Aí se você foi católico, já é o terceiro, porque a igreja católica batiza também. Se você é evangélico, 4º batismo. Se é da Universal, já batizou um monte de vezes. E o apóstolo Paulo diz que há um só batismo. Muito bem, voltamos. Abençoado Diego, o que você tem para me dizer sobre esse tema? O batismo é desnecessário. Então, Davis, abençoados, eu tenho a dizer que a frase já diz, né? O batismo é necessário, porque Jesus veio para nos batizar com o Espírito Santo, com a sua morte lá na cruz. E depois disso, o que João Batista fazia com água se tornou um rudimento desnecessário, judaico, né? Porque ali era só uma sombra do que ia acontecer, que era Jesus nos batizar na cruz com o Espírito Santo. E seria uma simbologia, né? Exatamente, seria uma simbologia. João Batista, ele simbolizava o que ia acontecer depois da cruz, que seria o batismo com fogo e com Espírito. Exatamente. O batismo de Cristo. Então, João Batista simbolizava, era uma simbologia Isso. judaica. O batismo, na verdade, de João se tornou uma sombra, né? Porque Jesus Cristo veio e nos batizou de uma vez por todas e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E hoje, nas igrejas da lei, o batismo nada mais é que para a pessoa se tornar membro daquela igreja. Porque se o batismo em água salvasse mesmo, eles não teriam que fazer 20 batismos, 10 batismos. Porque uma vez por todas Jesus nos batizou na cruz, então não há necessidade de ser batizado de novo. Como o apóstolo já disse, batizou uma vez para perdoar. Beleza, mas tem que batizar de novo. Para ver se vai ver que aquele batismo não valeu, né? Tem igreja que batisma para perdoar os pecados. Tem igreja que batisma para salvar. E tem igreja que batisma e vai fazendo vários batismos. Vários batismos. E Jesus já morreu por nós na cruz uma vez por todas para nos batizarmos com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o batismo é tão desnecessário hoje, depois da cruz, em graça, que o João Batista fazia o batismo nas águas e ele sempre deixou bem claro: hoje eu vou os batismos com água, mas virá outro, que eu não sou digno nem de levar as sandálias, esse sim vou os batizar com fogo e com espírito. Então, Pai. Ele já deixava isso bem claro, né? Sim, João Batista já sabia que que Jesus ia vir e ia morrer na cruz pela gente, por nós, para nos batizar com o Espírito Santo. Então, bom, enfim, vamos ao próximo tema? Ok. Próximo tema é a Santa Ceia é desnecessária. Vamos lá? Ok. Mateus 26:18. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os gentios. Amém? Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos que eram judeus. A Bíblia é clara, né, abençoado? Só faltava um esclarecimento para você, né? Eu creio que você está entendendo. Verso 19, Mateus 26:19. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Santa Ceia. Prepararam o quê? Ô irmão, o que o diácono prepara todo último domingo do mês, o que o diácono prepara, diácono gentil, porque o diácono não é judeu, o que o diácono prepara todo último sábado do mês, não é Santa Ceia, irmã. Isso é Páscoa. Isso é celebração judaica, igual festa de Pentecoste, igual pães asmos, que não tem nada a ver com o povo estrangeiro, com o povo gentil. O diácono está lá com maior devoção, de bom coração, com boa intenção, e eu acredito, eu creio, mas equivocado na doutrina. Porque ele está de bom coração, com boa intenção, mas fazendo algo de judeu para dar para os gentios. Aí já é apostasia, né?
Aí sou obrigado a falar a verdade, como mestre na palavra, como apóstolo, sou obrigado a falar a verdade. O diácono está tendo boa intenção, mas a boa intenção não está valendo, porque ele está levando o povo à apostasia. Talvez o diácono está cumprindo a ordem do pastor. Então o diácono prepara, mas é o pastor que está levando o povo à apostasia. O que é apostasia? Afastar da fé. Ao invés do pastor levar o povo a crer em Cristo, na fé, não, está levando a praticar a obra de judeu, que nunca teve nada a ver com o gentil. Cadê os que estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem, voltamos. Abençoado Diego, o que você tem para me dizer sobre esse tema, sobre essa pregação? A Santa Ceia é desnecessária. Bom, Davis, abençoados, como você mesmo disse, né? Desnecessário. Por que desnecessário? Porque, na verdade, a Santa Ceia foi a última ceia. Foi a última ceia do Senhor. Foi a última ceia do Senhor. E nas igrejas da lei, todo domingo estão fazendo Santa Ceia. E Santa Ceia, na verdade, é Páscoa judaica. Isso aí é um rudimento, não se faz mais. Em graça não se faz mais. E o que dizer? Santa Ceia. A palavra ceia quer dizer comida. E nenhuma comida é santa. Santos somos nós, que o Espírito Santo de Deus habita de nós. Nós somos vasos de misericórdia e... Mesmo porque o próprio nome diz Páscoa judaica, exatamente. Né? E em Êxodo, no começo da Bíblia, quando o Senhor chegou a Moisés e falou para fazer aquele negócio daquela Páscoa judaica, que seria uma ceia e tal, ele falou que se um gentil quisesse participar da Páscoa judaica, esse gentil teria que deixar circuncidar. Sim. Circuncidar é cortar a pele do pênis. É um costume judaico, judaico, né? E hoje, todo mundo celebra a Santa Ceia, mas na verdade é Páscoa judaica. Sim. E era a última ceia do Senhor. Quer dizer, todo mês o pessoal faz a última ceia do Senhor e a última ceia do Senhor todo mês. E também, Davis, se tornou um rudimento, né? Um rudimento. Não se precisa mais fazer. É incrível que é judeu ministrando a Páscoa judaica para gentios. É gentil ministrando a Páscoa judaica para gentios e todos os gentios não são circuncidados. Exatamente. Quer dizer, já foge da Bíblia, mesmo exatamente. Se tivesse antes da cruz. É desnecessário porque não precisa mais fazer, né? Se tornou um rudimento, porque quem fazia, na verdade, a Santa Ceia é uma Páscoa judaica, ou seja, do povo judeu. Dos judeus. Exclusivamente, não somos judeus, somos gentios, exclusivamente para judeus. Exclusivamente para judeus. Eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre isso aí. E a pessoa, não, que a gente tem que fazer a Santa Ceia em memória dele. Eu falei, mas por que em memória dele? Que se a gente faz alguma coisa em memória de alguém, essa pessoa morreu. Em memória, né? Sim. Mas como que a gente vai fazer um ritual em memória de uma pessoa que já morreu, se ele está vivo dentro de nós? Amém, eu recebo, glória a Deus. Em Gálatas 2:20 fala, está escrito lá, não sou eu quem vive, mas ele vive em mim, ele está vivo. Então a gente não pode fazer um ritual em memória. Em memória, porque ele vive, ele é eterno e habita dentro de nós. Eu estive aqui entrevistando o abençoado Diego. Abençoado Diego, fala pro pessoal lá de casa que está assistindo a gente o endereço da igreja. O endereço da igreja é Rua Oratório 5008, Jardim Ana Maria. Fala para eles o site. Qual que é o nosso site? O site é gracaeapostolado.com. Acesse nosso site gracaeapostolado.com, www.gracaeapostolado.com. Uma vida melhor espera por você.